Talvez para encerrar, pessoal, tem um último capítulo do livro que eu falo sobre liderança e o mal. Eu trato de outros temas no livro, diversidade, mudança, etc. Tem um capítulo lá que eu falo de como lidar com o mal. E a pergunta que eu me faço é o seguinte: será que é possível liderar pessoas sem lidar com o mal? Será que é possível liderar pessoas sem você lidar com inveja, sem você lidar com arrogância, sem você infringir dor, às vezes, desnecessariamente, sem lidar com corrupção? Será que é possível? É provável que você chegue à mesma resposta que eu, que não, que o mal está presente ali no nosso dia a dia. Nem sempre ele é muito visível, às vezes nem é tão fácil de reconhecê-lo. A internet, há uns anos atrás, teve uma enquete que você tinha que escolher o presidente do mundo. E aí tinha os perfis lá. Então tinha um perfil, era o seguinte: o sujeito era um herói de guerra, era vegetariano, promulgou, quando governou lá o seu país, as primeiras leis de proteção aos animais, não bebia, não fumava, era reconhecido por tratar muito bem os funcionários, secretárias, subalternos, um homem de muito sucesso. Tinha vários, um outro candidato, ele acordava todo dia, meio-dia, nasceu em berço de ouro, acordava com um copo de uísque na mão, dormia com um copo de uísque na mão, fumava, bebia, fumava que nem uma chaminé, bebia, levou a vida inteira de fracasso em fracasso, foi demitido de todos os cargos ministeriais que ele ocupou por incompetência, e aí tinha lá o perfil e você tinha que escolher. Então, vocês devem adivinhar quem que são os dois, né? Quer dizer, o vegetariano que amava os animais, etc., Adolf Hitler, né? E o outro é o Winston Churchill. O mal nem sempre, né, aparece com cheiro de enxofre, com chifres, com rabo. Às vezes não é tão fácil assim você reconhecer. Um dos meus contatos que eu tive com o mal foi eu tinha 20 e poucos anos, eu entrei para trabalhar numa empresa, a empresa nem existe mais, foi no século passado isso, e é uma empresa de fogões. E eu nunca esqueço, né? Primeiro dia na empresa, estava lá, foi na hora do almoço, refeitório. No meio do refeitório, uma mesa servida por garçons, com uma comida diferenciada, vinho, e todo mundo ali num bandejão com a comida horrorosa na bandeja. Né? Muito jovem, estranhei um pouquinho aquilo, mas eu acho que naquele dia eu entendi uma frase do Lacan, que ele diz o seguinte, que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o poder. Passou algumas semanas, aí eu era coordenador de seleção. Começou a chegar entrevistas de desligamentos de moças de um certo departamento que elas estavam sendo assediadas pelo gerente. E o gerente era filho do presidente. Aí eu peguei as entrevistas de desligamento e fui falar com o meu chefe, né? Eu tinha 20 poucos chefes, eu perguntei para o chefe, o que a gente faz? O que você acha? Eu falei, não sei, né, o que a gente faz. Aí ele me lembra até hoje, ele olhou nos meus olhos e falou assim, na dúvida, a gente vai fazer o certo. Aí ele pegou as entrevistas de ligamento e foi na sala do presidente. Foi na sala do presidente, voltou 2 horas depois, começou a fazer as gavetas e tal, né? Você vai? Não, fui demitido, né? Ele não foi, nem bem fui demitido, né? A gente chegou num acordo mútuo que não era lugar para mim aqui, né? Ele falou que não, que as coisas é assim mesmo, que estão exagerando. Aí passou 15 dias e me mandaram embora também. Mas acho que naquela empresa, naquele mês que eu passei ali, essa foi uma primeira vivência de mal, do mal nas empresas. Filosoficamente, existem 2 pontos de vista sobre o mal. Um que diz que ele é uma força externa ao homem, que age no mundo através do homem, que é o ponto de vista da maioria das grandes religiões tradicionais e que é uma força que precisa ser combatida. A outra vertente filosófica diz que o mal não existe, que o mal seria a ausência do bem, né? Assim como as trevas são a ausência de luz. Eu não vou entrar nesse mérito, porque já rios e tinta aí já foram escritos sobre isso. O Papa Bento XVI, quando era Papa ainda, acho que em 2010, ele esteve em Auschwitz. E teve um momento lá que ele fez uma pergunta, que é uma pergunta corajosa, até vinda de um Papa. Que no meio de um discurso de Auschwitz ele pergunta, onde é que estava Deus quando essas coisas estavam acontecendo? Um rabino disse que a pergunta estava errada, que a pergunta devia ser onde estava o homem, não onde estava Deus quando aquelas coisas estavam acontecendo. Quando a gente olha, né, para o mal que a gente encontra nas organizações hoje, né, uma pergunta que, às vezes até com outro tom, que muitas pessoas fazem, né, como é que eu lido com isso? Me lembro de uma pessoa, no fim dos nossos programas, no modo, ela se julgava muito ingênua e não conseguia ver os jogos de poder nessa coisa da empresa, e perguntou bem, que livros que ela devia ler para aprender, né, a lidar com isso? Eu falei, bem, se com um livro vai funcionar. Em todo caso, você pode ler, né, pode ler biografias aí de Stalin, Hitler, né, Bismarck, pode assistir o House of Cards, pode ler os jornais hoje, né, tentar analisar o que acontece, né? A gente vê ali todo
todo um processo de sombras ali, de ali acontecendo. Mas só a única coisa útil que eu pude dizer para ele, que eu, no meu ponto de vista, eu acho útil, que para você lidar com o mal fora, talvez o primeiro passo é você reconhecer o mal dentro de você. Você reconhecer que todos nós somos capazes de provocar dor desnecessariamente, que todos nós somos capazes de ser arrogantes, de ser orgulhosos demais, que todos nós temos essa semente dentro da gente. Se teve uma coisa que a psicologia demonstrou em 100 anos de prática, é que aquilo que a gente nega e está presente no nosso inconsciente, mais cedo ou mais tarde, ela acaba tomando o nosso consciente. Jung dizia que o que você não consegue trabalhar em você se torna destino depois. Então você acaba encontrando com isso, ou dentro de você, ou fora de você. E quando a gente fala dos líderes, vou contar uma coisa para vocês, que líderes só confessam em consultórios terapêuticos ou em sessões de coach, assim, de muita confiança. Líderes morrem de medo. E por trás do mal, na maioria das vezes, está o medo. Tem uma síndrome comum das lideranças, que é o medo do não merecimento. Quanto mais arrogante é o sujeito, mais isso é mais forte. Sabe aquele cara que faz, que acontece? Quando você entra, ele se permite entrar numa conversa mais profunda. Sabe, o medo que todo mundo descubra que você é um farsante, que todo mundo descubra que você não tem respostas para tudo, que todo mundo descubra que você não é um gênio, não é aquele cara que você vende para a organização e para as outras pessoas. E se você não trabalha esse medo, a chance desse medo se transformar ou num mal que você vai fazer, ou então você ser usado pelo mal que está fora de você, pode ser muito grande. Para encerrar, talvez, falando um pouco de mal também, duas histórias de São Francisco, que era um grande líder. Falando aí de ver o invisível, São Francisco teve um período da vida dele que ele viveu alguns anos pregando lá pela Itália. E ele tinha um assessor dele que era o irmão Leão. Quem for visitar Assis, tem lá o túmulo do Francisco embaixo na catedral, do lado direito dele está um túmulozinho ali, está lá, Irmão Leão. Irmão Leão, sabe tipo Dom Quixote e Sancho Panza? Era as duas figuras. Aí contam que certa vez, estavam os dois caminhando pela estrada, aí passa um homem, uma mulher, uma criança em cima de um burrico. Aí eles passam, né, e São Francisco, boa viagem, José. Aí o homem, né, agradece e continua. Aí o irmão Leão pergunta, ué, o senhor conhece aquele homem? Ué, claro que eu conheço. E você também conhece? E eu não. O irmão Leão, um homem, uma mulher, um menino e um burrico. Quem que você acha que é, irmão Leão? Quem que passa pela gente o tempo todo e a gente não vê? Outro dia, estavam os dois deitados no gramado, observando o céu estrelado. E aí, né, o irmão Leão, irmão Francisco, aquela estrela lá, quem que é aquela estrela? Ah, aquela é o arcanjo Gabriel, irmão Leão. Ele brilhava desse jeito quando veio anunciar, né, anunciar a vinda de Cristo à Virgem. Olha, que legal. E aquela lá, irmão Francisco, né, aquela, a mais brilhante de todas? A nossa estrela d'alva. E aí Francisco diz, aquela é Lúcifer. Lúcifer, irmão Francisco. Foi assim que Deus puniu ele? Botou ele de mais brilhante do céu, mais brilhante que o arcanjo Gabriel? Irmão Leão, foi assim que Deus o puniu. Porque Deus quer nos ensinar que o mal você recompensa com o bem. Não há punição mais dura que você possa fazer para o mal do que recompensá-lo com o bem. E eu não duvidaria nada, irmão Leão, que lá no fim dos tempos, quando essas estrelas todas tiverem se apagado, Deus não tenha guardado um lugar no seu coro de anjos para Lúcifer, o redimido. Obrigado.